Bom, essa é a nossa série de Juízes. Nós estamos estudando semanalmente esse livro difícil, esse livro complicado, cheio de relatos estranhos e bizarros, mas nós estamos semanalmente caminhando e tentando compreender o que Deus quer nos ensinar a partir do livro de Juízes. Aqui na Rede nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus, não apenas contém, mas é a palavra de Deus, e é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos mostrar o caminho, mexer com a gente. Todos os textos são inspirados por Deus, e tem essa finalidade. Então se você está aqui essa noite, e a palavra de Deus vai ser pregada, eu não tenho dúvida que ela vai de alguma forma chegar até você, não pelas minhas palavras, não pela minha capacidade de raciocínio, mas porque esse é o poder da palavra de Deus. E quando ela é lida, e quando ela é pregada, quando ela é explicada, Deus fala. Deus fala com você, Deus fala com os seus filhos, Deus fala com a sua igreja, Deus fala com pessoas que talvez nunca pisaram numa igreja cristã, estão aqui hoje, nós cremos que Deus fala. E por isso nós estamos então estudando esse livro de Juízes. Por que Juízes? Para você entender muito bem, Juízes são esses salvadores, esses libertadores que Deus levantava para libertar o seu povo, o povo de Israel, num tempo muito específico, 1200, 1300 anos antes de Cristo. Esse livro se passa nesse momento, tá bom? O povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Deus, estava num tempo muito complicado e difícil. Eles insistiam em caminhar para longe de Deus, sofriam as consequências por causa disso, por isso a ideia do desgraça. Andar para longe de Deus sempre resulta em desgraça. Então Deus graciosamente vai levantando libertadores, juízes, para libertar o seu povo e reconduzir o povo novamente a Deus. Nós temos um ciclo em Juízes, coloca para mim o ciclo aí, Lia. Esse ciclo, ele é um padrão que ele se repete por várias vezes, tá bom? Então aqui nós temos um ciclo, olha, onde o povo se rebela no ponto 1, ou seja, o povo passa a andar longe de Deus. Em consequência disso, Deus ele se ira com o seu povo, e é uma forma de Deus amar o seu povo, disciplinando. E no ponto 3 então, vem então a opressão inimiga. Deus permite que outros povos venham então, e subjuguem, dominem, escravizem o seu povo. Então eles reclamam, eles clamam em arrependimento, e pedem libertação a Deus, porque eles estão sofrendo. Então Deus, ele levanta um libertador, no ponto 5 aí, ele proporciona um livramento por meio de um juiz, de um libertador, de um salvador. Uma vez que esse juiz, ele termina de libertar o povo, de expulsar os outros povos, há um tempo de paz. Essa paz dura enquanto o juiz está vivo, e quando ele morre, a paz morre com ele, e novamente o povo volta a fazer coisas que desagradam a Deus. Esse é o ciclo de Juízes. Acontece isso várias e várias e várias vezes, e à medida que a gente vai caminhando para o final do livro, a situação do povo vai piorando. Então a desgraça como consequência do afastamento de Deus é cada vez pior, e pasmem vocês, o juiz também é cada vez pior, é cada vez mais zoado, cada vez mais tabajara. Essa é a realidade dos juízes. À medida que vai desenvolvendo o livro, a situação dos juízes também é cada vez pior. Para você ter uma ideia, uma frase que marca essa parte final do livro de Juízes, é a frase reto aos seus próprios olhos. Essa é uma frase que marca o livro todo, principalmente a parte final. Cada um fazia o que lhe parecia correto. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Essa é a frase que resume a desgraça humana. Lembra da música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? É Zeca Pagodinho? É? O pessoal crente não sabe, não, que é isso, não sei, não escuto não, pastor, não sei o que é isso, né? É Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Esse é o retrato do homem sem Deus. O reto aos seus próprios olhos é viver essa vida louca, e vida deixa me levar, a vida leva eu, segundo os seus próprios olhos, segundo os seus próprios conceitos, segundo os seus próprios padrões. E esse é o retrato da desgraça humana. Porque você andar segundo os seus próprios olhos, andar segundo o seu próprio coração,
acreditem, só vai te levar para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus você está, mais desgraça virá sobre a sua vida. E o retrato perfeito do que eu acabei de falar aqui é a vida de Sansão. Lembra de Sansão? Quem estava aqui semana passada vai lembrar muito bem de Sansão. Até mesmo se você que não tem acompanhado Juízes, não é muito desse meio, não faz parte muito da igreja ainda, alguns talvez pela primeira vez pisando numa igreja cristã, eu tenho certeza que talvez um pouco você conhece sobre Sansão. É um personagem famoso da Bíblia e marcado por uma grande força, lembra disso? Quando criança, nós éramos extremamente impactados pela história de Sansão. As crianças adoram a história de Sansão, porque Sansão é um juiz, ele é um libertador, muito parecido, talvez o mais parecido com um super-herói, porque ele é super forte. Tão forte quanto o Superman, quanto o Hulk, não sei, ele é super forte. E as crianças ficam maravilhadas com esse Sansão forte, que vai libertar a nação de Israel. Só que quando você começa a ler a história de Sansão, queridos, é assustador ler a história de Sansão. A gente não vai ler tudo aqui, óbvio, mas se você chegar em casa hoje, à noite, tiver pique ainda, ou durante essa semana, leia lá Juízes capítulo 14, 15 e 16. Galera, é chocante, porque ali nos é apresentado um Sansão que não é muito heróico, na verdade não é nada heróico. Um Sansão que não é nem um pouco de exemplo para nenhum de vocês aqui. Porque a Bíblia nos apresenta um Sansão mulherengo, infantil, violento, impulsivo, egoísta. Chocante, não? Não dá para terminar a mensagem e falar, seja como Sansão. Não dá, cara. Tragédia anunciada, com certeza. Então nós temos visto que Sansão, por mais que ele é levantado por Deus para libertar o povo, ele não é nada daquilo que a gente espera. E é interessante que o próprio povo não tem a mínima ideia de que eles precisam ser libertos. Esse é um padrão interessante no final de Juízes. Se no início o povo clamava, existia aqui o ponto 4, o povo clamando por libertação, agora na reta final, o povo nem clama mais. E isso porque o povo não tem a mínima noção de que eles estão perdidos. Na verdade, eles estão tão perdidos que eles nem sabem que estão perdidos. Eu já disse aqui, né? Essa é a pior tipo de perdição. É você não saber que você está perdido. É você lá ver que o GPS te enganou, você está ali convicto, andando numa direção que não é muito boa. Você está no Rio de Janeiro, está claro que você está prestes a entrar numa favela, numa comunidade. Você está na dúvida, aí aparece uma placa, bem-vindo à comunidade tal, está te anunciando que você não está muito bem, e você insiste, não, acho que estou no caminho certo, eu acho que o Waze vai me levar para o lugar certo. Esse é o pior tipo de perdido, aquele que não quer reconhecer que está perdido e que precisa de salvação. E essa era a situação do povo de Israel. Mas a gente aprende também nesses textos, que a salvação é sempre um ato miraculoso da parte de Deus. Você pode entrar aqui e achar que você não precisa de Deus, e ainda assim Deus pode trabalhar no seu coração de tal forma, que no final de um tempo como esse, você vai se pegar rendido aos pés de Cristo, clamando para que Ele salve você. É assim que Deus opera, é assim que Deus faz com o seu próprio povo aqui, nesse contexto. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Juízes. Se você tem a sua Bíblia aí, capítulo 16, nós estamos acabando, serão apenas mais 2 mensagens em Juízes. No primeiro domingo de outubro a gente vai terminar Juízes, mas hoje nós vamos ver o capítulo 16 e a parte final da vida de Sansão. Juízes capítulo 16. E é interessante, queridos, porque no início do capítulo, no final do capítulo 14, do capítulo 15, nós vemos uma batalha entre Sansão e os filisteus, e ele mata mais de 1000 filisteus no final do capítulo 15. Então, de fato, ele está libertando Israel, ele está libertando da opressão inimiga, que são o povo filisteu, e parece-me que a expectativa é de melhora. Será que as coisas vão melhorar? Será que agora, uma vez que Sansão foi usado por Deus,
e está começando a libertar o seu povo. O capítulo 15 diz que Sansão está já libertando o seu povo e dominando sobre o povo. Mas infelizmente, o capítulo 16, as coisas continuam ladeira abaixo, na vida de Sansão e no povo de Israel. E se você tinha algumas expectativas de melhora no capítulo 16, nós teremos aqui frustrações. E hoje eu quero ver com vocês, queridos, 3 motivos, 3 áreas que levaram Sansão a se perder. Porque veja bem, como eu disse na semana passada, o início era promissor. Sansão é o único libertador em Juízes, o único juiz que é anunciado antes do seu nascimento. Sansão é o único juiz que de fato não é só empossado pelo Espírito Santo, como tem poderes sobrenaturais. A gente com a história de Sansão, era para ser uma história bacana, mas a gente só vai se decepcionando, a gente só vai quebrando a cara. E vamos continuar aqui no capítulo 16. Agora a pergunta é, por quê? O que levou Sansão a se perder? O que levou Sansão a, enquanto libertava um povo que vive em desgraça, ele mesmo vivia em desgraça? O que aconteceu com Sansão? Que mesmo embora usado por Deus, embora tivesse o dom do Espírito, a força sobrenatural, não tinha os frutos do Espírito, nenhum. O que aconteceu com Sansão? Que era para libertar o povo da desgraça, mas ele mesmo se enfiava na desgraça. Eu quero ver 3 áreas que levaram Sansão a se perder, e as 3 áreas estão aqui, pode colocar ali, sexualidade deturpada, relacionamentos prejudiciais e espiritualidade inexistente. Essas são as 3 áreas que nós vamos ver aqui no capítulo 16, que levaram Sansão a se perder, a caminhar longe de Deus. E sim, podemos aprender com Sansão, podemos aprender o que não fazer. Sim, podemos aprender o que não fazer. E certamente essas 3 áreas levaram Sansão a se perder: sexualidade deturpada, relacionamentos prejudiciais e espiritualidade inexistente. Quer ver? Vou começar com sexualidade deturpada. O verso 1 do capítulo 16 começa assim, leia comigo. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sim, você leu certo, é assim que começa o verso 16, o capítulo 16, tá bom? 2 coisas nos assustam nesse verso. A primeira delas é o fato de Sansão ir para Gaza. Você não sabe, mas Gaza aqui é talvez a principal capital dos filisteus. Era a principal cidade filisteia. Sansão já estava assim, numa batalha feroz com os filisteus. Os filisteus odiavam Sansão. Aquela falsa paz de transitar para lá e para cá já não existia mais. Mas ainda assim, começa o capítulo 16, com Sansão no meio dos inimigos. Loucura, não? E segundo, ele vai para lá por quê? Porque ele vai na principal cidade filisteia. Ele vai para lá para libertar o povo, certo? É isso mesmo? Ele vai para lá para libertar o povo da opressão filisteia, correto? Não. Sansão vai para lá para passar uma noite com uma prostituta. É isso mesmo que você está lendo. Ele vai lá para pagar para ter sexo com uma prostituta filisteia. Percebe a decadência do povo e do próprio juiz libertador aqui? Eu lembro que eu já citei isso, né? No início, o juiz que Deus levantava para libertar o povo, libertava o povo. Era assim que funcionava. Deus levantava e ele de fato fazia o que tinha que fazer. Depois começou a mudar o panorama. O juiz que Deus levantava para libertar o povo, entrava em guerra com o próprio povo e matava o próprio povo. Esse é o meados de Juízes. Agora, o juiz que Deus levanta para libertar o povo, está querendo não só casar com a mulher dos seus inimigos, como agora dormindo com a prostituta dos seus inimigos. Essa era a dura realidade da vida de Sansão. E queridos, nós precisamos falar sobre esse grave problema de Sansão.
Porque mais à frente, no capítulo 16, a gente vai ver mais ou menos sobre essa queda de Sansão nessa área, o problema com Dalila. E mais uma vez envolvendo a área da sexualidade. Precisamos conversar sobre essa inclinação de Sansão para com o sexo. Porque os problemas dele com os filisteus sempre envolviam uma mulher no meio. A fraqueza de Sansão parece-me que não era o simples cortar os seus cabelos. A fraqueza de Sansão era sempre demonstrada por seu apetite sexual. Sansão vai dando vários sinais para a gente. Desde o capítulo 14, que entre ser fiel a Deus ou satisfazer os seus desejos carnais, ele sempre escolhe satisfazer os seus desejos. E nós precisamos conversar sobre isso. Deixe-me estender um pouquinho mais esse ponto, porque a gente vive uma cultura dominada pelo sexo também. A gente vive uma cultura onde hoje em dia tudo é sexualizado. Tudo hoje em dia culmina. E tem sido uma área que tem afastado muitas, mas muitas pessoas de Deus. Tem sido uma área que tem pego os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos adultos, famílias, e feito homens e mulheres agirem como Sansão. E começarem a adotarem, a abraçarem uma espiritualidade completamente deturpada, longe dos padrões de Deus. A queda de Sansão, uma sexualidade completamente deturpada nos nossos dias. Eu não estou falando aqui, e nem vou entrar na discussão aqui, em falar sobre identidade de gênero, ideologia de gênero, falar sobre homossexualidade. Claro que são temas importantes, mas são bem extremos, que eu não vou nem entrar nesses pontos. Dizer, os adolescentes da sala, eles precisam estar aqui na sala, porque precisamos nos alertar mutuamente de que os problemas que Sansão enfrentavam nessa área são problemas que muitos de vocês também enfrentam. Da visão que Sansão tinha do sexo e da sexualidade, e visão deturpada que ele tinha sobre isso, talvez seja a visão que você tenha deturpada sobre essa área. Seja você um adolescente de 13, 14, 15 anos, seja você um jovem ou um adulto já casado, precisamos conversar sobre alguns exemplos de visões deturpadas e erradas sobre sexualidade. Deixa eu começar por duas áreas, que eu já falei aqui na rede sobre isso, mas deixa eu passar rapidamente, porque eu creio que é muito importante. Se tem uma área que a gente se perdeu completamente, não só adolescentes e jovens, mas também adultos, tá? É na área do ficar e do namoro muito cedo. Você pode se assustar com o que eu disse aqui, mas eu acho muito sério ver a forma como a igreja de Jesus não discute mais esses temas e esses assuntos. E não só não discutem, como acham extremamente normal um casal de adolescentes ficarem se pegando por aí num canto qualquer, em qualquer situação, em qualquer ambiente, e achar isso normal. É estranho pensar que existem comunidades cristãs que não só não veem problema, como incentivam os seus adolescentes e jovens a praticar imoralidade sexual, a praticar o ato do ficar, que para mim nada mais é do que imoralidade sexual. Ficar nada mais é do que uma forma de você se excitar sexualmente, ainda que você não chegue às vias de fato, não vá até o fim. Ficar nada mais é do que uma relação descomprometida entre um casal, entre dois adolescentes, que de alguma forma querem apenas utilizar o corpo do outro para que tenham um prazer momentâneo, para que de alguma forma possam realizar ali um início de um ato sexual, ainda que não vá até o fim, obviamente, mas através da troca de beijos e carícias, assim uma excitação sexual é sim imoralidade sexual. Ficar
é justamente essa realidade e jamais deveria ser incentivada, permitida e tolerada por aqueles que dizem amar a Deus. O ficar é o retrato de uma sexualidade deturpada. E nós estamos já começando a sofrer graves consequências hoje, a colher as graves consequências de uma geração que foi acostumada a vivenciar essa realidade. Precisamos conversar, sim, sobre a caminhada da vida dois, que começa no namoro, onde muitas vezes dentro do próprio contexto de igreja, já tem sido uma permissão para a excitação sexual e para a prática de imoralidade sexual, ainda que o casal de namorados cristãos não vão até o fim. Sobre até mesmo idades de namoro. Vivemos tanta confusão nessa área, que hoje em dia é cada vez mais precoce. E nós temos aí adolescentes de 12, de 13, de 14, de 15 anos, já tendo uma relação onde, infelizmente, o resultado não será outro, mas a não ser pecados. É quando eles começam a namorar muito cedo. Querido, não foram poucas as oportunidades que eu tive que aconselhar e ouvir de jovens sofrendo muito as consequências dos seus pecados, porque uma vez você começa a namorar muito cedo, o que acontece? Você começa a ter intimidade muito cedo. E sim, no início é apenas um selinho, e o selinho já já dá aquele choquinho, aquela emoção, porque é o início de tudo, estão se descobrindo. Mas depois, só o selinho, não adianta mais só o selinho. E querem começar, e não só querem começar a experimentar talvez um beijinho um pouquinho mais caliente. Até deixei aqui hoje o espaço mais quente para a gente falar desse assunto, né? Na verdade estragou o ar-condicionado, fiquem tranquilos, né? Mas, e depois quer experimentar um pouquinho mais, e ali certamente é o ambiente para acontecer isso, porque são namorados, caminham juntos, e com o passar do tempo, aquele beijinho um pouquinho mais caliente já não é mais suficiente, e vai um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E quantos casais eu já não tive que aconselhar, casais de jovens, que trazem consigo uma culpa terrível, porque durante o seu namoro tem pecado e pecado contra o Senhor, ainda que eles não cheguem até o final. Sabe o que é isso? Sexualidade deturpada. Sabe o que é isso? É a gente não olhar para as Escrituras e deixar o Senhor nos guiar, o Senhor nos dirigir a partir da sua palavra. Nós sabemos que quem brinca com fogo, sim, vai se queimar. E nós precisamos instruir nossos adolescentes, nossos jovens, a esperar no Senhor. Precisamos instruir que Deus, sim, pode nos capacitar, pela graça dEle, a dizer sim, não para a imoralidade sexual, não para o pecado, não para o momento errado. Nós precisamos desse poder de Deus, senão estamos aqui perdendo nosso tempo. Se eu creio no Deus do impossível, se eu creio no Deus que fez milagres no passado, um mais maravilhoso do que o outro, se eu creio que esse Deus atua em nós, e Ele é poderoso para cumprir em nós a sua vontade, por que eu não posso crer que um adolescente não possa esperar o tempo certo para começar a namorar? Por que eu não posso crer que um jovem, que um adolescente, não possa dizer não para a imoralidade sexual, por amor e honra ao Senhor? Nós esperamos para tantas coisas. Para dirigir, tive que esperar 18 anos, faz parte. Não concordo, fazer o quê? Não concorde, mas é assim. Não é verdade? Para fazer sexo, tivemos que esperar casar. A gente espera tantas coisas na vida, faz parte da dinâmica da vida, esperar o tempo certo, o momento certo. Agora, por que essa nova geração não pode aprender isso também? Queridos, eu já ouvi vários pais às vezes falarem assim: poxa, pastor, mas é muito difícil, né?
meu filho quer namorar, ele tem 14 anos, e se eu disser não, ele vai fazer escondido. Como pai e como mãe. E o seu filho vai prestar contas para Deus daquilo que ele tem que cumprir como filho. Então, seu papel não é dizer sim, porque se você disser não, ele vai fazer escondido. Seu papel é dizer a vontade de Deus para os seus filhos. E se eles vão cumprir ou não, o problema é deles. E se eles descumprirem a sua ordem, você como pai e mãe vai sim exercer a sua autoridade. E vai disciplinar, e vai colocar de castigo, e vai tirar benefícios. Essa é a vida, foi assim comigo, foi assim com você. E é ótimo que seja assim com seus filhos também. Mas precisamos falar sobre isso. Porque vivemos uma realidade, uma sexualidade completamente deturpada. Mas não só nessa área. Deixa eu rapidamente tocar num outro ponto aqui. E essa semana eu tive o privilégio de poder participar de um retiro de casais, e foi um tempo muito especial, com alguns irmãos até aqui. E uma das grandes evidências também, de uma sexualidade deturpada que nós vivemos hoje, é a questão da pornografia. Eu ouvi hoje pela manhã um dado alarmante. Um dado que diz que a cada 10 homens, pelo menos casados, tá? A cada 10 homens casados, pelo menos 3 já tem um problema sério de vício em pornografia. Isso sem contar os solteiros. É tão fácil hoje em dia o acesso, não é verdade? É tão fácil hoje em dia você ter acesso a todo esse lixo pornográfico que está por aí. E infelizmente nós, por não falarmos sobre isso, estamos desenvolvendo muitas vezes secretamente uma sexualidade completamente deturpada, tal qual como Sansão. Quer ver um exemplo interessante? Eu não sei quem curte Friends aqui, né? Eu gosto de Friends, uma boa série, uma série assim, das melhores séries que marcou, né, a história da televisão. Eu não sei a certo quando que Friends começou, mas foi na década de 90, né? Década de 90. E falaram no meu ponto eletrônico aqui, obrigado, né? Década de 90. E um dos episódios de Friends, na verdade Friends sempre foi muito progressista. Se você vê, eles há muito tempo atrás já tratavam de assuntos bem complexos e complicados, e numa mente bem liberal assim. Você tem que ver, você tem que curtir, mas com critérios. E tem um episódio em especial do Friends, que ele é assim, que no meio da piada, você começa a rir, você se perde ao notar a gravidade do tema que eles estão tratando. E é um episódio onde o Chandler, que é casado com a Mônica, já na reta final já do seriado, ele vai viajar para uma outra cidade, e está hospedado no hotel, e para ele é normal a prática de ver pornografia. É tratado como algo normal e natural para um homem, longe da sua esposa, assistir pornografia. E nesse instante a esposa dele, a Mônica, vai querer fazer uma surpresa para ele no hotel. Os amigos convencem ela a viajar até a cidade e fazer uma surpresa para ele. E quando ela entra no quarto do hotel, ele vê que ela entra, ele se assusta, ele troca de canal, tá ok? Porque estava vendo coisa que não devia, né? E ela se assusta, porque ela acha que o marido dela está ficando excitado com um programa de tubarão, porque ele bota um programa de tubarão ali, né? E todo o contexto do episódio, ele é tratado como se fosse algo normal, um homem vê pornografia, tá bom? E se masturbar vendo pornografia. Na verdade, o contexto até é a luta da Mônica, em ter que aceitar que seu marido gosta de ver e ficar excitado com tubarões. E no final do episódio, ela aceita isso. Olha que progressista, olha que romântico, olha que legal. Ela aceita a ideia, o fato que seu marido gosta de ver tubarões. Então ela até aluga um DVD de tubarões e bota para ele ver, se achando a melhor esposa progressista do mundo. E no meio das risadas e das piadas do programa, mostra o quanto esse mundo tem uma sexualidade do lar. E você, esposa, o teu marido tem acesso ilimitado ao teu celular, eles têm a senha,
Eles podem a qualquer momento, não como uma matéria de fiscalização, nada disso, mas pegar o teu celular para e qualquer outra coisa. Na maioria dos casos, não. É encontrar mulheres que têm vidas online completamente separadas. Computador aberto, ali no programa do WhatsApp. Apesar de ser escolhido por Deus para libertar o seu povo, se perdeu completamente por causa de uma sexualidade deturpada. Porque Sansão, muitas vezes, entre obedecer e honrar a Deus, ele preferia se entregar aos seus desejos sexuais. Deixa eu correr aqui agora, vou correr com as outras duas características, vou passar um pouco mais rápido. Mas a segunda característica que levou Sansão à sua queda, era relacionamentos prejudiciais. Pode colocar. A capacidade de Sansão de se relacionar com pessoas complicadas é impressionante. Se o cara tem um talento, é esse. Talento para se meter em furada com gente que não presta. Esse é Sansão. É impressionante. Porque desde o início da sua história, ele só se mete em confusão, cara. No início do capítulo 14, ele se propõe a noivar e a casar com uma mulher filisteia. A gente viu semana passada. Na festa de noivado de Sansão, era composta basicamente por filisteus, amigos próximos de Sansão. Então ele tinha amigos próximos filisteus. E que essa não era a primeira vez dele nesse ambiente. Mas a partir do verso 4, nós temos novamente um desenrolar embaraçado de Sansão com respeito a um relacionamento totalmente prejudicial. Leia comigo, nós vamos ler agora do 4 até o 22. Vamos lá. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Que coisa, o que aconteceu? Lembra? Ele dorme com a mulher prostituta, os homens da cidade tentam matar Sansão, ele levanta no meio da noite, arranca um portão enorme de peso, que pesava toneladas, levanta, arrebenta com os caras, então acontece isso. Então depois disso que acontece, ele se apaixona por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. De força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos? Cada um de nós nos dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça, e prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça, num pano, e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, e arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba, e não contou o seu segredo da sua grande força.
importunando o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram e ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Queridos, é triste demais esse relato. É triste ver que Sansão, em toda a sua vida, só se relacionou intimamente com pessoas, com mulheres que foram extremamente prejudiciais para ele. O que seria um relacionamento prejudicial? Acho que essa é uma pergunta. Se o segundo ponto é esse, deixa eu explicar o que seria um relacionamento prejudicial. Para mim, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento de amizade profunda, ou de um verdadeiro amor ou romance profundo, tá bom? Com alguém que não te aproximará de Deus. Isso para mim é um relacionamento prejudicial. É uma aliança profunda, seja de amizade ou de romance, de amor, com alguém que não vai te aproximar de Deus. Entendam bem, nós não estamos falando aqui de qualquer relacionamento. É óbvio que nós somos chamados a nos relacionar com todos os tipos de pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, claro que sim. É claro que somos chamados para nos aproximar de pessoas estranhas, esquisitas, complicadas. Temos sim que amar essas pessoas, temos sim que mostrar Cristo para elas, claro que sim. É claro que talvez os mais doidos e malucos são os que mais precisam de Jesus. E precisamos nos aproximar dessas pessoas e mostrar Cristo para elas. Não é disso que eu estou falando. Um relacionamento prejudicial é quando você se aproxima intimamente de alguém que não vai te levar para perto de Cristo. Pelo contrário, esse alguém vai te afastar completamente do plano e da vontade de Deus para você. É o que acontece com Sansão. Sansão, ele se apaixona por Dalila, uma mulher filisteia, tá bom? A Dalila é procurada pelos líderes dos filisteus, prometem para ela riqueza e poder, muito dinheiro, muita riqueza, e obviamente poder e influência, porque era a liderança do povo. E é doido, porque se você leu comigo aqui, prestou atenção, a situação aqui é bizarra, é maluca. Primeiro porque Dalila claramente chega para Sansão e fala assim: Sansão, vem cá, de onde que vem tua força? Suponhamos, eu não sei, tá? Mas suponhamos que o pessoal quisesse realmente acabar com você, como é que eles fariam? Não, o que vai acontecer? Olha, Sansão, se os filisteus viessem aqui te matar, te subjugar, arrebentar com você, arrancar os teus olhos, claro que não vai acontecer, bate na madeira aí. Mas vamos supor que fosse acontecer, como que seria? Consegue perceber que diálogo maluco esse? Em outras palavras, Dalila vira para Sansão e fala assim: Sansão, vamos supor que você, a partir de agora, não vai fazer mais nada do que Deus tem para a sua vida, do seu propósito principal de vida. Como é que a gente faria para te atrapalhar nisso? Sansão, nos conta o segredo para te tirar dos planos de Deus para você. O que deveria ser feito para tirar você do propósito principal pelo qual você foi criado, que é a glória de Deus, que é viver para o teu Deus, que é libertar o seu povo? O que nós teríamos que fazer? Percebe? Um relacionamento prejudicial é um relacionamento que vai te tirar do propósito de Deus para a sua vida. E por 3 vezes ela tenta,
Por 3 vezes Sansão se liberta, e passa-se dias, e vai acontecendo 1, 2, 3, e ela continua insistindo. Talvez aqui ambos, um está usando o outro. Dalila quer usar Sansão para lucrar, para ter poder e dinheiro. Sansão talvez está usando Dalila. Talvez Sansão era o cara que gostava de viver perigosamente. Talvez ele gostou da ideia da brincadeira. Até que na 4ª vez, ele conta a verdade para ela. Na verdade, eu acho que Sansão não conta a verdade. Deixa eu explicar melhor. Sim, ele conta a verdade, mas acho que na cabeça dele, ele ainda assim achava que era mentira. Eu acho que Sansão, ao cantar para Dalila, que o segredo dele estava no seu cabelo, a impressão que eu tenho, até da forma como ele levanta depois, mesmo cabelo raspado, Sansão achava que a força vinha dele, não de Deus. Até porque ele já tinha descumprido o voto de Nazireu, lembra? Ele já tinha colocado a mão em algo morto, que ele não podia fazer. Ele já tinha certamente, a Bíblia não fala, mas certamente, ele já tinha tomado o vinho da videira. Só faltava isso. Na minha cabeça, a minha impressão que eu tenho é que Sansão achava que o poder vinha dele. Mas relacionamentos prejudiciais foram o que de fato afastaram Sansão completamente do Senhor e da sua vontade. E por último, uma espiritualidade inexistente. Semana passada, estou acabando, eu prometo para vocês. Falando demais já. Semana passada, conversando com o Leonardo ali, e no final do culto, no papo final do culto, foi interessante o nosso papo, e a gente estava falando sobre esse silêncio incômodo que nós temos do livro de Juízes, a respeito de Deus manifestar um juízo de valor sobre o que acontece. É muito comum em Juízes, os caras fazerem cada coisa maluca, e a gente não vê uma condenação de Deus, está errado. Jefité errou, Sansão está errado. A gente não vê esse juízo de valor da parte de Deus. É verdade, é um perfil do livro de Juízes. A gente não vê Deus aprovando ou reprovando algumas coisas aqui. Mas boa parte do porquê isso não acontece, sabe por quê? É porque os próprios juízes não buscam a Deus. Muitos deles demonstram uma caminhada torta, quase que inexistente com Deus. Talvez o motivo pelo qual Deus não fala nada sobre a ação de Sansão, é porque o próprio Sansão, em quase que nenhum momento, procura o Senhor. Sansão é talvez o juiz que mais detalha a sua história. São 4 capítulos para falar de Sansão. 1 do seu nascimento, 3 da sua caminhada. E é interessante, 3 capítulos, 1 do nascimento e 2 da caminhada. E em momento nenhum, a gente percebe Sansão se interessando por Deus, pelos caminhos de Deus. Sansão aqui parece mais como um cara incrédulo do que como um cara cristão. Ele não busca o Senhor, ele não consulta a Deus. Em toda a sua história, não é registrado um Sansão que busca, pelo contrário, apenas em 2 oportunidades ele fala com Deus. Uma depois de matar aqueles filisteus, ele tem sede, e ele quase que exige de Deus para que ele beba, porque ele está com sede. Essa é a primeira vez que ele fala com o Senhor. Depois ele não fala mais até a sua morte, que nós vamos ver daqui a pouco. Uma espiritualidade inexistente. E eu creio que foi isso que levou Sansão também à sua queda. Não foi só uma sexualidade deturpada, não foi só relacionamentos prejudiciais, mas uma espiritualidade inexistente. Como está a sua vida de oração? O quanto você orou essa semana? O quanto você buscou a Deus, buscou falar com Deus, buscou consultar o Senhor essa semana? Sozinho, enquanto casal, como família. O quanto você buscou a Deus essa semana? O quanto de Bíblia você leu? Como foi sua leitura bíblica? Como tem sido a sua leitura bíblica? Você está onde? Ou você começou Gênesis em janeiro e está em Êxodo ainda, já agora, em setembro? Como está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua devocional? Como é que está a sua leitura de livros cristãos, que te ajudam a edificar, a te ensinar, a te impulsionar na caminhada? Como é que está a sua frequência nos cultos?
Ou você está aqui hoje, depois de semanas, quiçá meses, longe da comunhão da igreja do Senhor. Como que está o seu serviço ao Senhor, o seu voluntariado, a sua entrega ao servir? A falta nessas características pode ser um bom indicativo de uma espiritualidade doente ou até mesmo inexistente, tal qual como Sansão. O que nos impressiona na história de Sansão é essa espiritualidade inexistente. Ele mal fala com Deus, ele mal consulta ao Senhor, e ele vai de cabeçada em cabeçada, até ser preso pelos filisteus, até ter os seus olhos arrancados à força, os seus olhos, e se tornou um escravo dos próprios filisteus. E no final, verso 25 a 30, ele está preso, e os filisteus com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que os guiava pela mão: ponha-me onde eu posso apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo se firmava. Apoiou-se nelas, e tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Aqui no final já da vida de Sansão, é talvez uma das primeiras e únicas demonstrações de fé que ele tem, onde ele conversa com o Senhor e diz: Senhor, a força vem do Senhor. É interessante que o cabelo já tinha crescido, mas a força não voltou com o cabelo, a força não estava no cabelo, a força vinha do próprio Deus. Ele, ao reconhecer isso, ele empurra as colunas, e ele mata praticamente toda a liderança e boa parte do povo filisteu naquele momento. Sansão é como um vidro transparente, um pouco sujo, mas que, embora você veja o vidro, você consegue ver o que está além do vidro. E sabe o que está além do vidro? O próprio Jesus. A história de Sansão, ela só faz sentido para a gente, se a gente chegar para essa história, para onde que ela aponta. Com Sansão a gente aprende o que não fazer, mas com a morte de Sansão, ela aponta para uma outra morte ainda mais importante, que é a morte de Jesus. O que nós podemos terminar aqui, encerrar essa história de Sansão, é que mesmo ele batendo cabeça, mesmo ele fazendo um monte de coisas erradas que ele fez ao longo do caminho, ele ainda assim conseguiu libertar o seu povo da desgraça que o povo vivia. E não tem como não ser lembrados aqui da morte de Sansão com a morte do nosso próprio Salvador. Porque Jesus, assim como Sansão, também foi humilhado. Porque Jesus, assim como Sansão, também teve seus braços estendidos e morreu. Mas o que muda aqui é que Sansão, ele morre junto com o povo, é que Sansão liberta o povo parcialmente, porque depois o povo volta a fazer besteira. Mas o que nós aprendemos é que o nosso Salvador Jesus Cristo, para onde a história, a morte de Sansão aponta, ele realizou uma morte perfeita, e não só ficou morto, mas como ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele pode nos dar uma nova vida. Com Sansão, a gente aprende o que não fazer. Com Sansão a gente é alertado sobre os perigos dessa sexualidade deturpada, sobre relacionamentos prejudiciais, sobre espiritualidade inexistente. Mas com a morte de Sansão, nós somos levados e apontados para uma morte ainda mais importante, que é a morte do nosso Salvador. Não para derrotar os filisteus, mas para derrotar o verdadeiro inimigo das nossas almas, o nosso pecado, Satanás. E aí sim foi um sacrifício perfeito, e é para isso que essa história aponta. Abaixa os olhos, fecha a cabeça.
Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, porque podemos aprender de maneira assim maravilhosa, Deus, de maneira extremamente impactante com a Tua Palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. O potencial que temos de agir e ser como Sansão é algo impressionante. Mas usa, Deus, todos esses exemplos, ainda que negativos, para nos colocar nos Teus caminhos. Usa, Deus, momentos como esse para nos exortar e nos ensinar e mudar o rumo, a direção das nossas vidas. E que ao olhar para a história de Sansão e ver para onde essa história aponta, nós possamos, Deus, ser impactados, Deus, e levados até a cruz. O lugar perfeito, Deus, onde podemos confessar os nossos pecados e sermos perdoados pelo Senhor, sermos atraídos até o Senhor. Obrigado, Deus, porque Sansão, embora um salvador extremamente falho, extremamente humano, Deus, e pecador, ele ainda assim, Deus, conseguia apontar para Jesus, para o verdadeiro Salvador, para o perfeito Salvador. E se Sansão libertou parcialmente o seu povo e ficou morto, nós cremos num Jesus que nos libertou totalmente dos nossos pecados, e não ficou morto, ressuscitou e está vivo hoje entre nós. Para que possamos, Deus, confessar os nossos pecados a Jesus, e nos voltarmos ao Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.